Vamos ouvir a palavra de Deus, amados? Pegue a palavra do Senhor e abra comigo em Efésios, capítulo de número 4. E eu vou ler com você o que está escrito no versículo de número 27. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 27. Esse que nós vamos ler aqui agora é um dos menores versículos da palavra de Deus. Ele é muito objetivo no falar e é fácil de compreender. Quem encontrou, diga glória a Deus. Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Amém? Somente isso que eu quero ler. Não deis lugar ao diabo. Você pode repetir isso comigo? Diga, não deis lugar. Calma que está avacalhado. Espera aí, vamos lá. Não deis lugar ao diabo. Vira para quem está do teu lado e diga isso. Não deis lugar ao diabo. Amém? Você crê que Deus vai falar com você? Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, nessa noite, meu Deus, nós colocamos a nossa vida perante a tua presença e pedimos a ti, Senhor, que se faça presente em nosso meio, que tome o teu lugar, meu Pai querido, não somente aqui no altar dessa igreja, mas em nossos corações também, para que cada pessoa que aqui nessa noite entrou dentro dessa casa de oração, precisando do Senhor, precisando da tua resposta, Senhor meu Deus, tome, meu Pai querido, as nossas vidas nesse momento. Pai, abençoe, meu Deus, cada vida que está aqui na tua casa, esse irmão em Cristo, esse obreiro da tua casa. Que o Senhor, meu Deus, fale conosco do teu jeito e da tua maneira. Que essa palavra que vai ser ministrada hoje, além de nos alertar, ela venha ser, meu Deus, uma chama viva em nossos corações. Então, meu Deus, que o Senhor tenha liberdade, meu Pai, para falar aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, diga glória a Deus, e por favor, igreja, pode se assentar, vamos prestar bastante atenção, para que Deus ele venha falar conosco. Se for possível, não converse, tá bom? Vamos prestar bastante atenção nessa ministração. Nós precisamos de um avivamento genuíno, amados. E nós temos dito isso ao longo de alguns anos já, porque a volta do Senhor, ela está próxima. Mas, quando nós entramos na presença de Deus, nós ansiamos pela volta do Senhor o mais rápido possível. Quem aqui gostaria que Jesus ele voltasse hoje? Diga glória a Deus. Não haveria mais pranto, não haveria mais dor, não haveria mais sofrimento. Mas, amados, nós precisamos desse avivamento para que nós venhamos suportar as tribulações, as dificuldades da vida, as tribulações que vêm nessa terra, as aflições. E um avivamento genuíno, ele também é poderoso para que a nossa vida, ela seja preenchida por Deus. Quando acontece um avivamento em nós, a nossa vida, ela é preenchida pela presença do Senhor, a ponto de nós não sentirmos falta de nada, porque a nossa alegria será preenchida por Deus, a nossa paz será preenchida pelo Senhor. E se isso acontecer em nossa vida, nos momentos de dificuldade no qual iremos passar, porque isso é certo que iremos, nós não daremos lugar ao diabo, porque o nosso coração não terá espaço para mais nada. Amém? Pastor, e como que nós
podemos dar lugar ao diabo em nossas vidas. Porque, na verdade, se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, você quer dar lugar ao diabo na tua vida? Quem aqui diria que sim? Ô pastor, eu amo dar lugar para o diabo. Ninguém quer dar lugar ao diabo. E esse termo dar lugar aqui que Paulo ele está citando, é você que está em uma posição, sair dela e dar lugar para o diabo sentar. É como uma pessoa que vê um idoso dentro do ônibus e dá lugar para ele sentar. Você não pode fazer isso. Mas como que isso pode acontecer nas nossas vidas que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, que estamos fazendo a obra de Deus, que estamos pregando a palavra de Deus? Como que isso pode acontecer? Amados, de duas formas. A primeira forma é quando eu paro de crer nas promessas de Deus. Quando eu paro de crer nas promessas de Deus, eu começo a dar lugar para o inimigo, que é Satanás. E a gente para de crer nas promessas de Deus quando às vezes a gente pensa que está demorando demais. Deus ele fez uma promessa e os anos vão se passando e a coisa não acontece, a mudança não vem, está demorando demais. E aí, sem você menos esperar, você já deixou aquela promessa de lado, ou simplesmente pegou uma grande promessa que Deus ele te fez e lançou ela na lata do lixo. Você não quer mais aquela promessa porque está demorando muito, ou talvez porque aquela promessa se cumprir está difícil demais, porque você, por exemplo, olha à sua volta e não vê possibilidades daquela promessa que Deus ele te fez acontecer. Igual, por exemplo, eu citava aqui pela manhã um exemplo simples, vou citar outro agora à noite. Igual, imagina só, você tem um projeto de trabalhar em uma grande empresa, ou você quer ter o seu próprio negócio, só que não tem circunstâncias à tua volta que demonstram que essa promessa vai acontecer. Porque primeiramente você olha para a sua conta, não tem dinheiro. Você olha para a sua vida, não tem. Você olha para as circunstâncias, tem até muito imóvel fechado, mas você não tem condição de alugar. Mas Deus ele falou, olha, eu estarei com você, eu estarei cumprindo a promessa, eu estou garantindo isso. Mas pela dificuldade das coisas, você simplesmente vê a dificuldade e fala, quer saber, essa promessa eu vou deixar de lado. A partir do momento que você começa a crer, a não crer mais nas promessas de Deus, aí você começa a dar lugar ao diabo. Porque ainda que a promessa ela esteja acontecendo, quando é pesado demais, porque a promessa de Deus é uma promessa grande, a dificuldade é maior, a tribulação é maior, você tem vontade às vezes de abrir mão até das coisas que estão acontecendo na tua vida, e sem você perceber, você começa a dar lugar ao diabo quando isso acontece. A maioria das pessoas, elas, por exemplo, abrem mão das promessas de Deus na sua vida quando essas circunstâncias acontecem. Ou está demorando, ou está difícil demais, ou está pesado demais. Eu não sei qual que é a circunstância que você se encontra. Se está demorando, oh meu Deus, é quando que isso vai acontecer? É quando que o meu sonho vai se realizar? Ou está difícil demais acontecer, cheio de obstáculos, de barreiras na frente? Ou até mesmo você está vivendo a promessa de Deus, mas o peso da tribulação é muito grande na tua vida. Mas eu digo para você uma coisa, se você tem uma promessa de Deus, o peso da tribulação, ela não se compara com a glória de Deus que vai ser revelada na vida dos servos do Senhor. Vale a pena confiar, descansar em Deus. Mas muitos trocam, abrem mão das promessas. E eu vou te dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu posso
dizer que ela perdeu uma das maiores promessas da palavra de Deus, que foi Esaú, irmão de Jacó. Diz a palavra do Senhor que por causa de minutos, ou até mesmo de segundos, porque não se sabe, porque a Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Talvez não deu nem um minuto do nascimento de um para o outro, mas eu posso imaginar que também a Bíblia esteja usando uma hipérbole, ou está fazendo ali uma comparação, ela está querendo colocar como algo mais preciso, mas não se fala o tempo certo. Mas indiferente, Esaú, ele tinha o direito de primogenitura, o direito de liderar a família, o direito, no caso da venda das posses, aquele que era primogênito, ele ficava com a metade de tudo, e a outra metade ficava para os irmãos dividirem. Ele tinha a sucessão na linhagem da família, do clã que estivesse ali. Igual, por exemplo, era para se chamar hoje Deus de Abraão, de Isaque e de Esaú. E isso seria ecoado por toda a terra aonde a palavra de Deus for pregada. E amados, diz a palavra do Senhor em Gênesis 25, no versículo de número 31, diz a palavra do Senhor que um dia Esaú, ele vai chegar cansado, com a caça ali na sua mão, e diz a palavra do Senhor, em Gênesis 25, no versículo 31, que vai dizer assim, vou ler a partir do versículo de número 29, para você entender o contexto. Diz assim: tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhes disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele, com uma grande promessa, amados, ele vai trocar a promessa de Deus por um prato de comida. Por um prato de comida, e nem era tão bom assim, mas ele vai trocar, por causa que ele, naquele momento que ele está com fome, ele não consegue olhar mais nada a não ser a fome que ele tem. E é assim que as pessoas, elas dão lugar ao diabo. Primeiramente, é quando elas se esquecem que o Deus que fez a promessa, ele sustenta aquele que ele fez a promessa, até que ela venha se cumprir na vida dele. Se você tem uma promessa de Deus, meu irmão, você pode estar com fome, você pode estar com sede, você pode estar na rua, você pode estar em qualquer lugar. Deus, ele te sustentará, e todos verão que Deus é contigo. Ele é fiel e poderoso para cumprir. Diga para quem está do teu lado: não pare de crer nas promessas de Deus. Diga: vai acontecer. Diga: vai acontecer. Agora diga para si mesmo: vai acontecer. Vai acontecer. Amados, só que se você parar de crer nas promessas de Deus, com certeza você dará lugar ao diabo. Porque o diabo, depois que você para de crer nas promessas, ele vem com propostas para você. E qual que é a diferença principal entre promessa e proposta? É que a promessa demora e a proposta, ela é rápida. A proposta, a partir do momento que você aceita ela, já começa a vincular. A promessa, ela tem um tempo determinado para acontecer. Quando a pessoa lá abre mão da promessa, vem as propostas do maligno. E hoje em dia, amados,
eu digo para vocês que Satanás, ele tem mudado a maneira dele atuar conforme o tempo vai passando. Igual, por exemplo, eu não digo que Satanás, ele vai fazer propostas para você, por exemplo, voltar para o mundo e cair na lama e se sujar e voltar a ser a mesma pessoa que você era antes, não. Porque diz aqui que a pessoa que retrocede na fé e volta para trás, 2 Pedro, vamos lá comigo, olha o que Pedro ele vai dizer em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 22. Pedro ele vai ser aqui um pouco nojento no falar, amado, mas não tem uma comparação mais fiel do que essa, para uma pessoa que, por exemplo, ela que estava na presença de Deus, ela sai da presença de Deus. Diz aqui, 2 Pedro 2, 21, diz assim: pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Não é meio nojento? Mas é assim que acontece com a vida de uma pessoa que volta para trás, que desiste, às vezes retrocede na sua fé. Ela que se limpou, ela volta a se sujar completamente. Mas isso é o instinto da porca. Ela sente mais atração pela lama do que pela água. É assim que ela sente a atração. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás, ele não está querendo que a pessoa ela chegue rolando desse jeito na lama. Mas as propostas do diabo é que você, por exemplo, aqui na casa de Deus, seja um cristão meio limpo, mais ou menos limpo. Estou ajeitadinho, né? A proposta, ela é antiga, mas ela vale para os dias de hoje. Olha só o que diz, por exemplo, aqui, em Êxodo, no capítulo 8. Hoje em dia, Satanás, ele não está ligando muito para as pessoas que estão vindo para a igreja. Agora ele está deixando o povo vir para a igreja, desde que você entenda a proposta dele. Diz aqui, por exemplo, em Êxodo 8, no versículo de número 25, diz a palavra do Senhor, vou te dar aqui o contexto para você entender. Deus ele vai virar para o povo dele que está no Egito, através da vida de Moisés, e dizer assim: olha, eu vou tirar vocês dessa terra e vou levar vocês para uma terra melhor, uma terra que vai dar para vocês plantarem, se alimentarem, uma terra que vai florescer. Mas vocês vão sair daqui e vão fazer daqui caminho de 3 dias. Vocês vão sair do Egito, andar 3 dias no meio do deserto, e vocês vão fazer ali uma festa para mim. Eu quero que vocês façam isso em agradecimento pela libertação que vocês receberam. E aí diz a palavra do Senhor que quando Moisés e Arão iam falar com Faraó, Faraó ele endurecia o coração. E por causa dele endurecer o coração, Deus ele deixava ele endurecer ainda mais. Ele endurecia que não queria deixar o povo embora. Então Deus deixou ele ficar do jeito que ele queria estar. Mas aí, quando começou a vir as pragas do céu, veio a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, diz a palavra do Senhor que ele sentiu, como diz no popular, ele sentiu drama. Ele viu que Deus não estava de brincadeira. Então ele manda chamar Moisés e Arão e começou a fazer algumas propostas. E é essas propostas que nós temos que ficar de olho. Diz aqui em Êxodo 8, no versículo 25, diz assim: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Olha o que ele está dizendo:
Vocês podem adorar, sacrificar a Deus, mas não saiam do Egito. Vocês podem adorar a Deus, mas fica nessa terra. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, mas fica aqui. É como se dissesse hoje a seguinte coisa: ó, você pode adorar a Deus, mas não saia do mundo. Continua no mundo. É isso que Satanás ele quer. Você pode adorar a Deus, mas não sai do mundo não. Continua sendo o mesmo mentiroso, continua sendo o mesmo beberrão, continua sendo a mesma pessoa. Ele quer isso. Ele quer que você até pense que você está na presença de Deus, mas na verdade você nem saiu do mundo ainda. Você pensa que está indo para o céu, mas na verdade nem convertido você é ainda. É isso que Satanás ele quer. Ele está dizendo, ó, pode sacrificar, mas sacrifica aqui no Egito mesmo. Continue aqui no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Pode vir, pode ir lá para a igreja, louva a Deus mesmo, ouve a palavra de Deus, mas quando sair, acende um cigarro e volta para casa. Quando você chegar em casa, bate na sua esposa, briga com seu esposo. Quando você voltar para casa, mete a mão na cara dos seus filhos. Continua a mesma pessoa. Você pode ir adorar a Deus, mas não sai do Egito não. É assim que está a vida de muita gente, amados. Aceitaram a proposta do diabo, deram lugar, vêm até para a casa de Deus, até pregam a palavra de Deus, fazem a obra de Deus, mas não saíram do mundo ainda. Ainda continua ouvindo músicas mundanas. Deus ele vê você ouvindo Barões da Pisadinha na frente do espelho e dançando. Deus ele vê. Quem sabe você sai do mundo, você volta para o mundo, você já sabe a coreografia, não é verdade? Deus ele vê. Ele vê as coisas. Quem dá lugar para o diabo? Não, você pode vir para a igreja, você pode chorar, vai lá mesmo, sacrifica a Deus, sacrifica, fala que entrega o teu coração para Deus, mas não sai do mundo. É isso que o diabo ele quer. Muitos já estão aceitando essa proposta. Ah, não, posso beber, mas não me embriagar. Não é isso que Deus quer, amados. Isso é proposta, não é promessa de Deus. Por isso que o nosso Deus é Deus de promessas. Tem tempo determinado, tem maturação, tem tempo para a pessoa ela poder não ser afundada ali, esmagada pela bênção que Deus deu a ela. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aí ele vai tentar, segurar. Não, pode adorar a Deus ali, mas Moisés, ele é servo de Deus. Fala, não, nós vamos adorar a Deus, não aqui. E aí ele vai fazer uma outra proposta. Diz aqui, ó, no capítulo de número 8, no versículo 28, diz aqui, ó: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. Olha só o que Faraó está propondo para Moisés. Não, você não quer ficar no mundo, não? Então faz o seguinte: você vai para o deserto, que é onde Deus ele quer ser adorado. Só que chegando lá, depois que você estiver ali, não vai muito longe não. O que isso seria nos dias de hoje? Não vai para a igreja, Deus ele quer que você adore ele lá, vai lá. Mas não vá além não. Quando fizer o apelo, entrega a vida para Jesus, não vai além não. Continua do jeito que você está. Quando fala batiza nas águas, você precisa se batizar, você precisa nascer de novo. Não faz não, não vai muito longe não, não vai além não. Quando falar assim, não, vamos fazer a obra de Deus, nem olha para o lado não, finge que não é com você, cruza os seus braços na casa de Deus, não vai além não, seja um mero espectador dentro da casa de Deus. Não vá longe, não avance, não vá além. É isso que o inimigo ele quer. E você
Tem ido além? Ou você fala, não, para mim aqui está bom demais. Do jeito que eu estou aqui já está ótimo. Não, meus irmãos, não é assim. Não é isso que Deus ele prometeu para nós, não. Deus, ele declara que tudo é possível ao que crê, ou seja, não tem limites, não tem barreiras. Não adianta, o inimigo ele pode tentar colocar um limite, mas se Deus ele determinar que nós iremos além, nós iremos. Mas se você aceitar a proposta do diabo, igual Faraó está fazendo para o povo de Deus, a sua vida ela vai continuar da mesma maneira. Ah não, pastor, eu gosto de estar ali nos cultos, eu até gosto do Senhor, o Senhor é uma pessoa muito educada, é simpático. Mas meus irmãos, se você vem nessa casa de oração por causa da minha vida, você já está totalmente errado. Porque por mais que eu possa te ajudar, é Jesus quem muda a tua vida. É Ele quem muda a tua história. E é Ele que te toma pela mão direita no dia da dificuldade, no dia da dor, no dia do pranto, e te põe os pés sobre uma rocha. É Ele. Então, tem muitas pessoas que estão aceitando as propostas do maligno. Não, não vai além não. Não, vai além sim. Vai aonde Deus mandou. Ô pastor, mas está difícil. Ó, se tiver difícil, Deus dá um jeito. Se o mar estiver revolto, Deus ele coloca uma passarela no meio do mar para você passar. Se o mar ele estiver agitado, Ele faz você andar sobre as águas. É assim que Deus faz. Mas você não pode aceitar essas propostas. Diga para quem está do teu lado, não aceite a proposta do diabo. Amém? Outra, aí ele vai ver que Moisés ele vai dizer, não, espera aí, porque Moisés, ele é um homem avivado, amado. Depois que Deus, ele chegou nele e colocou ele contra a parede ali, falou, não, você vai fazer o que eu mandar. Moisés, ele ficou uma pessoa avivada, uma pessoa ali ousada para falar. E aí ele não vai aceitar essa proposta, não, eu vou para o deserto, se Deus mandar a gente além, a gente vai. E aí Faraó, ele vai dar uma endurecida, e Deus ele vai mandar ali a praga nas pestes dos animais. Diz que vai ter a praga das úlceras, a chuva de pedras ali do céu. Diz a palavra do Senhor que quando isso aconteceu, Ele vai fazer uma outra proposta. Quando chegou ali a praga dos gafanhotos, diz no versículo número 11 aqui, que Ele vai chamar novamente a Moisés e a Arão, e vai falar o seguinte, olha, diz assim, replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vedes, pois tendes convosco mais intenções, não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, por isso é o que pediste, pois isso é o que pedistes. Olha o que ele está dizendo, versículo 11, não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. Amém? Olha o que ele está propondo. Vai, adora a Deus, mas vai só os homens, só os líderes da família. Deixa a família para trás e vai só você. É como se dissesse para você aqui, ó, entra no céu só você. Vai lá, entra no céu, deixa a sua família inteira para trás, esquece de colocar eles nas orações, eles não merecem. Faz isso. Vocês querem adorar a Deus, mas vai você sozinho, deixa a sua família nas minhas mãos aqui. Deixa os seus filhos nas drogas. Esquece de tudo. Essa é a proposta do diabo, amado. É isso que ele quer. Ele quer que você, por exemplo, abra mão de chegar aqui na casa de Deus e falar com Deus, Senhor, salva a minha família, porque a promessa do Senhor diz assim, ele diz assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15, eu servirei ao Senhor, eu e a minha casa.
Ele quer que você se lembre. Pastor, mas eles não merecem. Eles não merecem, não estão fazendo por onde. Mas meu irmão, minha irmã, se ninguém fizer, a sua família ela não vai ter chance mesmo não. Se ninguém quebrantar o coração, não adianta. E a ideia é que o servo de Deus tem o coração quebrantado. Eu falava aqui pela manhã que nós cristãos precisamos de um transplante mensal de coração. Porque às vezes o coração endurece. Você precisa falar com Deus: Senhor, não é esse coração que eu quero. Meu coração está endurecendo, eu preciso de um novo coração. Nós precisamos de um transplante mensal. Quando aquele coração está em frangalhos, não tem força, ou então o coração está te enganando. Ele mesmo vai colocando você ao contrário do que Deus ele quer. Nós precisamos pelo menos uma vez por mês, amados, ou até menos, conforme a sua necessidade, de pedir a Deus transformação aqui dentro. No mundo está aí as aflições, os problemas, mas eu preciso que Deus, Ele não me deixe com o coração duro. Eu tenho que falar do amor de Deus para tanta gente. Eu preciso falar do amor do Senhor para tantas pessoas. Você precisa falar do amor de Deus para tanta gente. Como falar do amor de um Deus todo-poderoso com o coração endurecido? Não dá. Por isso que Faraó está dizendo aqui, ó, vão só vocês adorar. Amém. Ah não, eu estou indo para o céu, maravilha. Mas eu tenho certeza que quando você passa na porta do bar e vê seu irmão, seu primo, sua tia, quem quer que seja, dentro de um boteco gritando igual um louco, aquilo ali dói em você. Porque você está indo para a cidade das delícias se encontrar com o Deus do exagero. E a sua família perecendo. Ele está dizendo, não, vai para o céu e deixa a tua família nas garras do diabo. Não aceite essas propostas, meu irmão. Em nome de Jesus, cadê a tua família? Cadê as pessoas que você ama? Você tem orado por elas? Pedido a Deus por elas? Falado a Deus por elas? Quem vai ser salvo é Deus quem sabe. Eu sei que tem muitas pessoas da minha família que vão ser condenados. Mas quem vai ser condenado é Deus que sabe. Eu tenho que lutar, fazer igual Paulo, usar todos os meios, de todas as formas, para tentar salvar alguns. Você está entendendo isso? Quem está, diga glória a Deus. Então o diabo ele está fazendo as propostas, e se você der lugar para ele, ele vai entrar. Se você der lugar na tua vida, a sua família nunca terá uma oportunidade de sair dessa situação. Crede no Senhor Jesus Cristo, meu irmão, e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus, amém? E aí Faraó, ele viu que Moisés, ele falou, não posso. Como que eu vou adorar a Deus sem a minha família? Sem as crianças? Você não vê as crianças no culto até agita, o culto fala um pouquinho, mas depois que desce para a escolinha é uma bênção. O culto fica maravilhoso. E nós queremos elas na presença do Senhor. Não é maravilhoso, amados? Como que eu vou adorar a Deus sem as pessoas que eu amo? Não tem como. Não tem jeito. E quando ele faz isso, diz a palavra do Senhor que veio uma contraproposta. Diz aqui em Êxodo 10, no versículo de número 24, diz assim, olha, Êxodo capítulo de número 10, versículo 24, diz assim, então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados, e as vossas crianças irão também convosco. Está dizendo, olha, faz o seguinte,
Vai você, vai a sua família, vai para o deserto adorar a Deus, mas faz o seguinte: deixa aqui, tudo que você trabalhou a vida inteira, honestamente, deixa nas minhas mãos, deixa aqui comigo, deixa os seus negócios no mundo e vai ter a sua vida com Deus. Traduzindo para nós, amados, é aquela pessoa que até tem uma vida com Deus, mas os negócios, a vida dela fora da igreja, ela toda envolvida no mundo. Igual, por exemplo, nós vemos muitos cristãos que são uma bênção de Deus, passando por um aperto financeiro todo dia, todo mês, toda hora, passando por outros apertos em outras áreas da vida, porque até está na presença de Deus, e a família também, mas parece que as finanças, os negócios estão todos no mundo. Eu até dei um exemplo aqui, quando eu cheguei aqui em Ibirité, uma das primeiras pessoas na igreja foram algumas pessoas que eram de outra igreja, mas tinham uma empresa que tinha mais de 30 anos, mais de 20 anos, no mercado, trabalhando, era um negócio de família. E falaram comigo no culto, foram ali visitar e falaram assim: olha, pastor, não entendo, a nossa empresa vai fechar. Depois de 20 anos trabalhando sério, a empresa vai fechar, porque não dá, não tem, não se fecha contratos, não se fecha negócios, não tem como sustentar essa empresa. Mas eu falei: não, mas espera aí, deixa eu te perguntar, vocês são todos cristãos? Somos todos cristãos. Mas eu perguntei: olha, é você que está aqui, você é fiel a Deus? Você também é fiel a Deus? Não, nós somos todos fiéis a Deus. Inclusive lá em casa não falta nada. Eu tenho minha casa, eu tenho 2 carros, eu tenho minha casa, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma moto. Não falta nada. Só que eu falei com eles: amados, mas vocês estão cometendo um erro muito grave, porque vocês são dizimistas, mas a tua empresa não é. É como se você colocasse um cadeado, uma tranca, câmera lá na sua casa, e na tua empresa você deixasse com o portão aberto para o devorador entrar, para o inimigo entrar. Você precisa rever isso. Nem da igreja eles eram. Eu falei com eles: faz isso, coloca a tua empresa como uma coluna da casa de Deus, como se ela fosse um membro da casa de Deus, que você vai ver que o mesmo favor que Deus ele faz na sua vida, Ele vai fazer na tua empresa. Passaram-se os anos, até hoje a empresa está trabalhando, fechando negócio. Naquele mês mesmo, eles fecharam grandes contratos, mas por quê? Por causa que a gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que entender por que Deus ele nos abençoa. Por que os nossos negócios eles têm que estar sendo colocados diante do Senhor. Que seja, amados, uma caixa de isopor vendendo salgado na rua. É entregar o salgado todo na mão do Senhor e falar: Senhor, abençoa. É você, por exemplo, que trabalha por conta própria, falar com Ele: Senhor, eu estou trabalhando nessa casa ímpia, mas o meu trabalho, ele pertence a Ti. Meu Deus, eu trabalho aqui, mas essa empresa ela é do Senhor, eu consagro ela em Tuas mãos. Aqui vai sair o sustento para a minha vida, mas vai ser bênção para a Tua obra também. Só que o que Faraó ele quer? Ele quer que as pessoas sigam a Deus, mas os negócios delas continuem nas mãos deles. É por isso que muito cristão passa por muita dificuldade, porque até aceita a proposta do diabo, aceita a proposta do inimigo. E quando isso acontece, meu irmão, ela deu lugar ao diabo. Ela conseguiu dar lugar. E amados, para que a pessoa não dê lugar, ela precisa ser como Moisés vai dizer aqui, versículo de número 25, diante de todas essas propostas que o inimigo fez, ele vai dizer assim: respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará,
porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Nós vamos levar tudo. Tudo que nós conquistamos, e claro que ele não está dizendo, o que eu conquistei aqui na terra, eu vou levar para o céu, não. Daqui você não leva nem a roupa do corpo. Mas o que nós temos aqui, nós podemos usar para servir ao nosso Deus aqui também. Nós podemos usar para estar diante do Senhor. Quem não gosta de ter uma roupa comportada para servir a Deus, amados? Quem não gostaria, por exemplo, de ter uma boa qualidade de vida para servir a Deus? O que nós temos aqui, nós servimos a Deus aqui. Moisés está dizendo, vai conosco porque nós vamos para o deserto. Eu não sei o que Deus ele vai precisar, mas nós vamos levar tudo e nenhuma unha vai ficar para trás. É o que eu quero dizer para você hoje. Só quem tem um coração avivado em Deus não aceita as propostas do maligno. Só quem tem um coração que está ali, focado no Senhor, não vai aceitar as propostas do diabo. Adora a Deus do jeito que você está mesmo. Você não precisa nem de ir para a igreja, não. Dentro do quarto aí, você está com depressão, ajoelha e ora. E a depressão não vai embora. A coisa não muda. Não, você pode fazer o seguinte, vai para a igreja, mas não vai muito longe não. Deus está te chamando. Está te chamando. Para viver uma vida diferente, para sair desse lamaçal. E o inimigo ele fala com você, não ouve o que o pastor está dizendo, não. Você pode até não ouvir o que o pastor diz, mas o que o Espírito Santo ele diz, você tem que ouvir, que ele arranca os tampões dos ouvidos, ele arranca as correntes e você tem que vir. Louvado seja Deus. E aí, amados, eu quero finalizar dizendo isso para você. Creia nas promessas de Deus. Creia, por mais longínquas que estão, creia, elas vão se cumprir. Por mais difícil que esteja, vai se cumprir. Por mais pesado que esteja, creia, vai se cumprir. Pois o diabo, ele não tem vez na vida daquele que tem um coração avivado por Deus. Se o teu coração ele estiver somente no Senhor, o diabo ele não tem vez. Ele pode até tentar te fazer propostas, mas você já se apegou nas promessas de Deus e é nelas que você viverá. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Toda a igreja fique de pé. Louvado seja Deus. Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Feche os seus olhos, toda a igreja. Todos vocês nesse momento. Porque, amados, é nessa hora que a sua vida pode mudar. É quando você decide largar essa proposta fajuta que te fizeram. E você está sofrendo. Para viver as promessas de Deus. Hoje aqui nessa noite, não é por um acaso que você está aqui. Não é. Eu garanto para você que tem um porquê você está aqui nessa noite. Você não pode, embora o inimigo ele disse que você pode servir a Deus desse jeito, Deus ele está dizendo que não. E ele te ajudará nas suas dificuldades. Ele te aperfeiçoará até o último dia.
O único perfeito dentro da casa de Deus é só o Senhor Jesus, que está conosco aqui nessa noite. E Ele está aqui por tua causa, meu irmão. Porque Ele quer te fazer promessas. Chega desse choro amargurado. Ô pastor, mas eu estou precisando dessa promessa para ontem. E meu irmão, talvez seja mais um pouquinho. Mas fica firme. Confie. Creia. Você não pode, por exemplo, ser um espectador na casa de Deus. A Bíblia ela diz que Deus nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos comissionou, Ele nos deu um novo nome. Para você ficar parado? Para você ficar de braço cruzado? Para você não ter forças para adorá-lo? Tudo que o inimigo quer. O inimigo ele não quer que você se curve diante dele, mas ele não quer que você se curve diante de Deus. Ele não quer, porque se você ficar no meio termo, para ele está ótimo. É aquilo que ele quer. Ele quer que a decepção seja maior, para que no dia que a trombeta tocar, ela for tocada lá no céu, e começar a ressoar na terra, muitos ficarem para trás dentro da casa de Deus, com a palavra sendo pregada, com o Espírito Santo na terra, com as coisas acontecendo, com os sinais aí fora. O que Deus ele precisa te mostrar mais, meu irmão? O que Deus ele precisa mostrar, minha irmã, mais? É hora de falar com Deus, de pedir para Deus perdão, de entregar a vida para Jesus, de colocar a vida do jeito que a Bíblia manda, não do jeito que eu acho, ou do jeito que eu penso, do jeito que eu acreditava, não, é do jeito que Jesus, Ele pagou o preço para que sejam as coisas. Em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, Ele fala com você hoje. Chega de aceitar as propostas do diabo, de dar lugar ao diabo, em nome de Jesus. Chega! Isso não é um teatro. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, não tem choro que faça Ele voltar atrás. Não tem lágrimas, não vai ter arrependimento que faça Ele voltar atrás. É hoje. Por isso que Ele fala, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o façam. É isso que Deus Ele quer. É agora. É tempo de arrepender, de pedir perdão, de ser batizado com o Espírito Santo, de colocar a vida no altar, na presença de Deus, de começar a dar o braço a torcer um pouco. É tempo. Não deis lugar ao diabo. Não deis. É muito simples, muito objetivo. Dá lugar para o Espírito hoje na tua vida. Dá lugar para Jesus na tua vida. Dá lugar para Deus. Sai do trono um pouco e deixa Deus sentar. Deixa Deus ordenar um pouco. Está na hora.
Porque senão o diabo vai sentar e ele que vai ordenar, se você der lugar para ele. Mas Deus, ele te trouxe aqui, porque ele diz ali a palavra do Senhor em Apocalipse, que eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É você que tem que abrir e dar lugar para Deus. Eu olhar para a sua vida hoje e falar: Senhor, eu quero mudança, mas começa por mim. Começa nesse coração aqui, ó, que quer te adorar, Senhor. Oh, alamanaya suriandarais. Pastor, eu preciso hoje entregar minha vida para Jesus. Eu preciso hoje voltar para Jesus. Eu preciso hoje pedir perdão para Jesus. Eu preciso hoje alinhar a minha vida com a vontade de Deus. Hoje você pode sair daqui diferente. E não importa, amados. Eu falava hoje com um pastor, enquanto o povo está brincando, a fila do lado esquerdo só vai crescendo. Enquanto o povo brinca com Deus, a fila do lado esquerdo só está crescendo. Enquanto o povo não se quebranta, a fila do lado esquerdo só vai crescendo. A fila dos evangélicos, dos cristãos, que Deus nunca conheceu, por causa da dureza do coração, por causa das práticas. Porque aquela fila do lado esquerdo, no dia que Jesus ele mandar entrar todo mundo do seu lado direito, ele vai virar para os do lado esquerdo, e aquela fila enorme, aquela fila gigante, com pessoas com terno, gravata, com talite, com quipá. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não brinque, a proposta está sendo feita, mas as promessas elas continuam de pé. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus aqui hoje, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se alguém quer voltar para Jesus hoje, sai do teu lugar, vem aqui para frente agora. É agora, é nesse momento. Você precisa consertar a sua vida com Deus. Pastor, eu preciso pedir perdão para Deus. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus. Porque essa palavra, ela é fiel. Em nome de Jesus. Eu já estou de joelhos aqui já, esperando você. Pastor, eu preciso. Não se engane. Satanás, ele está dizendo para você: olha, não vai lá na frente não. Vai embora do jeito que você está, porque você está certo. Vem em nome de Jesus. Vem colocar a vida no altar. Vem falar com Deus: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso. É você que tem que saber o quanto é preciosa a tua salvação. O quanto é precioso. E eu digo para vocês, não existe vergonha maior do que no dia que Jesus disser que não conhece a pessoa. Imagina, no céu não tem penetra. Não tem, eu te conheço. Não, eu não te conheço. Aqui você não entra. Você não está com a veste apropriada. Em nome de Jesus. Mais alguém quer vir? Mais alguém? Se quiser vir, esse é o momento. Essa é a hora. Não volta para casa com o coração como de Faraó, não. Porque ele tinha um coração de pedra. O cristão não tem. O cristão tem um coração quebrantado, que Deus ele não despreza.
Louvado seja Deus. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Eu digo para vocês aqui, olha, nenhum de vocês errou querendo errar. Talvez você errou querendo acertar. Mas no decorrer da vida você viu que não estava certo. Quando nós reconhecemos, existe um Deus justo e fiel em perdoar. Nós não podemos ser a igreja que vai ficar cheia no dia do arrebatamento, não. Nós temos que ser a igreja que vai ficar vazia. Porque é uma igreja que entende. E está firme, está fraco, vale de um dia para o outro. É um abrir e fechar de olhos. Você, por exemplo, ontem estava firme, hoje você pode não estar. Mas eu aprendi a ouvir Deus chamar, Deus falar. E é por isso que vocês que estão aqui diante do altar, com a mão na altura do teu coração, você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração também. Você está firme? Você está bem, né? Você está bem, porque senão você estava aqui na frente. Então você está bem, eu entendo assim. E o céu entende assim também. Que do jeito que você está bom para você. Mas se não está, vem aqui na frente, vem derramar diante do Senhor, vem falar com Deus. Senhor, não tem nada bom não, na verdade eu preciso melhorar, eu preciso que as coisas estejam acontecendo, que comece agora. É Deus quem faz, é Deus. Você não veio à toa, não foi à toa que Deus te trouxe, não. É para você estar aqui, ó, nessa hora, nesse momento diante de Deus. Ou você quer continuar com a vida desse jeito, chorando? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui diante do altar, de joelhos, assim como eu estou com vocês, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, diante do teu altar, eu coloco a minha vida, pois eu creio que o Senhor é fiel, o Senhor nunca me desamparou e nunca vai me desamparar. Pai querido, neste momento eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pois eu não quero ficar assim, da mesma forma que eu estava. Eu quero ser uma pessoa completamente diferente, e é por isso, Senhor meu Deus, que eu te peço, faça a tua obra em minha vida, me dê um coração diferente, voltado para ti, um coração renovado pela tua palavra, pela tua presença, em nome de Jesus. Pai querido, confirma meu nome no livro da vida do Cordeiro, para que eu entre na cidade santa pelas portas, pois Jesus Cristo é o meu Salvador, o meu Senhor, para todos sempre. Amém. Agora deixa eu orar por você. Grandioso Deus e eterno Pai, eis aqui, meu Deus, a vida dos teus filhos, ó Deus. Porque, meu Pai, o teu convite é irresistível, Senhor. Quando o Senhor chama aqueles que ouvem a tua voz, ouviram bater, meu Pai, vieram para diante do teu altar.
E somente o Senhor e essa pessoa sabe o quanto tem sido difícil, o quanto a aflição, meu Pai, estava se fazendo presente na vida deles. Por mais, meu Pai querido, que o inimigo tentou colocar limites, hoje, meu Deus, a tua voz falou mais alto no coração de cada pessoa. E é por isso, Senhor, meu Deus, que eu te peço, socorre a vida de cada um, ó Pai. Socorre as nossas vidas, meu Deus, aqui na tua presença. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que cada pessoa, meu Deus, que colocou os joelhos no chão, entendendo, meu Pai querido, que às vezes não tem sido aquilo que gostaria de ser, Pai. Oh, meu Deus, quantas vezes nós fazemos o balanço na nossa vida e percebemos, meu Pai, que estamos tão longe da tua vontade, Senhor. Mas hoje aqui, ó Pai, eu peço, comece a restaurar vidas, Pai. Comece a restaurar os corações, comece a edificar ministérios, comece, meu Deus, a dar um passo ainda maior na vida dessa pessoa, na vida desse que entrega a vida nas tuas mãos, que ela decida se batizar, ó Deus. Essa pessoa, meu Pai, que quer, meu Pai, viver uma vida diferente, que o Senhor, meu Deus, mude tudo, Pai. Abençoa, fortaleça aqueles que estão firmes, Pai. Mas, meu Deus, continue nos quebrantando, nos quebrante, para não ter que nos dispensar, Pai. Continue, meu Deus, fazendo a tua obra, para o Senhor não ter que nos julgar fora no último dia. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.